Quarta-feira, 16 de setembro. Conscientização sobre o Alzheimer. Diagnóstico precoce aumenta a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes. Dia de decisão. Trabalhadores da Volkswagen entram em assembleia para votar o PDV proposto pela montadora. Mulher morre em acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Pindamonhangaba. E os preparativos para os debates da Band Vale. Reunião discutiu regras do programa que vai receber os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Boa tarde, o Band Cidade começa agora. O Alzheimer é uma doença considerada comum pela alta incidência. Em média, o Brasil registra mais de 2 milhões de casos por ano. Ele é associado à terceira idade, mas dá os primeiros sinais bem antes disso. Por isso, setembro é considerado o mês de conscientização para incentivar o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o tratamento começa, mais qualidade de vida tem o paciente. Com 83 anos, Vera teve perdas de memória recentemente, mas sabe bem quais foram os motivos desses lapsos. Eu tive dois acontecimentos muito tristes, muito graves, que foi a perda do meu marido em novembro de 2018, e aí eu notei que eu piorei, e depois agora a perda do meu filho em abril deste ano, de 2020. Pessoas que se sentem na escuridão pela perda das memórias afetivas e pela falta de noção de tempo e espaço. Por isso, o Setembro Lilás foi criado, para lembrar do Alzheimer, que atinge 1.200.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. A doença não tem cura, mas tem tratamento para amenizar os sintomas. A pessoa começa a esquecer de detalhes da própria vida, começa a esquecer de pessoas próximas, começa a esquecer compromissos importantes, paga 2 vezes a mesma conta, por exemplo. E junto com o esquecimento, vem alterações comportamentais, a pessoa pode ficar mais agressiva, mais agitada. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas existem pacientes com início por volta dos 50 anos. Por isso, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento. Ainda não se tem um medicamento que consiga reverter os danos que a doença provoca no cérebro, mas a gente consegue, com o uso de medicamentos e às vezes a associação de 2 medicamentos, frear a evolução da doença e conseguir que pessoas que poderiam ter uma evolução rápida em 2, 3 anos tenham qualidade de vida em 5, 10 anos. E uma das maneiras para trabalhar o nosso cérebro é o exercício. Nesta escola, com sede em São José dos Campos, existem atividades específicas com idosos e mesmo durante a pandemia os trabalhos acontecem de forma remota. Os idosos eles têm muito medo dessa doença, então eles procuram mesmo, eles querem estímulo. E hoje mesmo em aula debatemos um pouquinho sobre o assunto, eles contaram um pouquinho da experiência que já tiveram com parentes, com Alzheimer. Vera é um exemplo de como a pessoa pode, um dia de cada vez, exercitar a memória e seguir em frente. A gente não pode se entregar às dificuldades achando que porque já passou da idade ou porque já não dá mais tempo, ou sei lá, às vezes a gente começa com umas desculpas para não sair de casa. Isso tudo faz parte do processo de luto também, e também de envelhecimento, de desânimo. A gente não pode se entregar. E uma mulher morreu em um acidente na noite desta terça-feira na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, quilômetro 27, Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de 38 anos dirigia sentido Campos do Jordão e invadiu a pista contrária, batendo de frente num ônibus. A morte da mulher foi constatada no local. Os passageiros do ônibus não se feriram. E uma campanha quer reforçar a necessidade de informar aos familiares sobre a doação de órgãos. Painéis eletrônicos com mensagens serão exibidos nas rodovias. Detalhes com a Sandra Riva, direto da redação.
Até o dia 30 deste mês, as concessionárias que administram as rodovias no estado de São Paulo irão exibir nos 388 painéis eletrônicos a seguinte frase: doe órgãos, salve vidas e avise sua família. Isso faz parte de uma campanha de conscientização nesse Setembro Verde para a doação de órgãos, principalmente nesse período de pandemia, onde foi registrada a queda. Nesse ano, nós tivemos um fator ainda mais prejudicial para os transplantes, que foi a pandemia, né? Com a pandemia houve uma queda das doações que ocorreu tanto pela falta de disponibilidade de leitos de UTI, de recursos, até pelo fato de que os falecimentos por Covid não puderem ser doadores de órgãos. E como é que é feita a campanha? A campanha é para orientar as pessoas em relação à importância de ser um doador. Como é que faz para ser um doador? Na verdade, você precisa informar seus familiares e seus entes queridos que você tem esse desejo, e na ocorrência de uma eventualidade, um acidente, algo que leve a uma morte encefálica, seus familiares, cientes do seu desejo, declaram que você é um doador. Atualmente, 40% dos parentes se recusam a doar os órgãos justamente porque não foram comunicados sobre intenção anteriormente. Por isso, a importância de saber sobre a conscientização aí da doação de órgãos. Atualmente, 17.379 pessoas aguardam por um órgão no estado, somando 13.211 pessoas que precisam de rins e 3.360 de córneas, 336 de fígado. Sandra Riva, de Taubaté, para o Band Cidade. Obrigado, Sandra. O plano de demissão voluntária da General Motors de São José dos Campos teve adesão de 235 funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, quem aderiu ao PDV vai receber salários adicionais, extensão de convênio médico e um carro 0 km. Os benefícios variam de acordo com o tempo de fábrica de cada funcionário. Atualmente, a GM conta com 3.600 trabalhadores na região. Outra montadora que propôs PDV é a Volkswagen. Hoje é o dia da Assembleia para a votação dos trabalhadores. O presidente do Sindimetal mandou um vídeo para a gente falando sobre isso. Veja. Nós temos expectativas positivas, porque nós fizemos um acordo extremamente importante para a categoria, que traz estabilidade, traz produto, traz condições, traz abono, várias condições favoráveis aos trabalhadores. Nós já fizemos assembleia no terceiro turno, já foi aprovado por 100% dos trabalhadores, e agora nós estaremos realizando às 15 horas a assembleia decisiva com o conjunto de todos os trabalhadores da planta, e a nossa expectativa é de êxito nessa proposta que será apresentada a todos os trabalhadores. O resultado na segunda edição do Band Cidade, hein? Agora imagens ao vivo de Campos do Jordão, que terá máxima de 22 graus hoje na Serra da Mantiqueira. À noite faz frio, 12 graus. Depois do intervalo eu falo de eleições aqui no Band Cidade. Agora 12h59.